Olá designers, sejam bem-vindos ao canal Olhar 2.0. E aqui eu ensino designers gráficos e digitais a faturar de 5 a 10 mil reais por mês, mesmo que você seja iniciante. E o melhor, você não precisa comprar ou alugar um espaço para trabalhar. Você pode fazer tudo isso aí no conforto da sua casa. Assim como eu, que estou aqui no meu home office, estou aqui perto de quem eu amo, atendendo os meus clientes e faturando com os meus trabalhos. Muito bem, na aula de hoje eu quero te mostrar quais são os melhores softwares para você arrebentar e faturar valores de 5 a 10 mil reais todos os meses. Mas se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Adenilson Albuquerque, eu sou design gráfico e digital e eu também faço produções audiovisuais. Eu sou especialista em marketing de resultados e eu sou o fundador da empresa Soluções em Marketing. Eu já estou atuando na área do marketing há 23 anos. Agora que você já me conhece, vamos então para a nossa aula de hoje. Olha que interessante, quando nós sabemos quais são os melhores softwares, os melhores programas para se utilizar nesse mercado que a gente atua de design gráfico digital, nós economizamos tempo e dinheiro para poder ganhar o quê? Mais dinheiro. Então hoje eu não vou te ensinar como que você vai trabalhar em softwares, combinado? Eu tive resultados financeiros usando os softwares certos durante toda a minha carreira profissional. E por que isso é tão importante você saber? Porque quando você descobre, quando você sabe quais são os melhores softwares a serem utilizados, o jogo muda. Eu poderia aqui te dar inúmeros motivos para que você pudesse escolher bem um software, mas eu vou te apontar dois pontos que são os principais. Primeiro é saber qual programa atende melhor às suas necessidades, daquilo que você faz para seu cliente, como design gráfico ou digital. E aí você vai ter opções de ferramentas certas para você trabalhar. Se por acaso você estiver utilizando um software que não é adequado, simplesmente vai te faltar ferramentas. É como você querer pregar um prego usando uma chave de fenda. Vai ser muito mais difícil, talvez você nem consiga. E o segundo ponto que eu quero destacar é que você precisa usar um software que você conheça pelo menos as ferramentas básicas desse programa, aquele programa que você escolheu para trabalhar. Por quê? Pensa você querer pregar o mesmo prego que eu citei agora e você não saber aonde está o martelo. Ou ainda, pior de tudo, será que tem um martelo nessa caixa de ferramentas, nesse software? Será que tem martelo? Então, design gráfico e digital. Se você deseja faturar de 5 a 10 mil reais todos os meses, 1. Escolha um software que atenda às suas necessidades. 2. Domine as ferramentas básicas desse software. E o primeiro da nossa lista de softwares de hoje é o Canva. Ele é um site / ferramenta. Ele é super conhecido, ele é super prático e sim, ele pode ser usado de forma gratuita, online, e tem diversas funções bem bacanas. Para quem deseja um software prático e quer apenas para artes digitais, ele serve muito bem. Eu diria que atende os iniciantes desse mercado. Eu mesmo, durante as minhas férias, já utilizei o Canva. Eu estava de férias e eu precisei fazer de última hora. Eu criar um post para o Instagram de um cliente meu, que ele teve uma mudança de horário e ele pediu para mim. E usando o Canva, foi super fácil, me atendeu naquele momento das minhas férias, eu não me incomodei e consegui resolver o problema super rápido. Então a minha dica é, se você deseja fazer algo mais simples, se você deseja fazer algo que vai atender às necessidades iniciais, aí você que está começando, criação de arte digital para rede social, Facebook, Instagram, de repente você quer fazer um cartãozinho convite para algum cliente, de repente festinha de 15 anos, festinha de criança de 1 aninho, alguma coisa nessa linha um pouco mais simples. Eu estou falando de convite, já é parte gráfica, então não só o digital, mas aí o gráfico entra com alguns trabalhos um pouco mais simples. Você consegue sim com o Canva, de forma gratuita, começar a trabalhar. Então o que eu diria para você? Busque informações sobre o software, no próprio YouTube tem muito conteúdo falando sobre o Canva para você conhecer melhor ele, como é que funciona, você vai conhecer ferramentas básicas, não vai precisar gastar com cursos
de Canva para você aprender, porque ele é super simples. Você tem várias pessoas dando aulas explicando como é que se utiliza. Então, olha, é muito prático, é muito simples. Se você, eu vou repetir, se você é iniciante, você deseja começar os trabalhos, você não quer agora investir num software que tem um valor para ser pago, você quer realmente começar e faturar alguma coisa, para depois, no segundo passo, você começar com software de versão paga, né? Inicia com o gratuito, depois você começa uma versão de software pago. O Canva pode sim te atender muito bem. Não esqueça que o grande segredo para faturar, design gráfico ou digital, faturar de 5 a 10 mil reais por mês, o grande segredo está em saber o que vender, para quem vender e como vender. Isso vai fazer total diferença no seu negócio. Isso vai fazer total diferença para você colocar dinheiro de verdade no seu bolso. Porque enquanto nós estamos olhando somente para os softwares, nós sim, é importante, é uma peça fundamental. Essa aula é uma aula especial onde eu estou falando de softwares, onde eu estou ensinando para vocês quais são os softwares que estão disponíveis de uma forma muito prática para uso, até aqueles mais complexos que realmente têm custos, mas te levam para um outro nível de faturamento também. Então, hoje a aula é para te mostrar, mas o grande segredo é você saber vender. De nada adianta você dominar 3, 4, 5 softwares e não conseguir ter vendas. Por quê? Porque você não sabe vender, o que vender, para quem vender e como vender. Então, a minha dica final sobre Canva é: utilize se você está iniciando, se você quer alguma coisa rápida, prática e básica, o Canva, sim, ele vai te atender nesse quesito, nessa necessidade. O próximo software que eu quero falar é do Illustrator. O Illustrator ele é um software da fabricante Adobe, a mesma fabricante do famoso Photoshop, também do editor de vídeo Premiere e do After Effects. O programa Illustrator é o que eu menos utilizo aqui na minha empresa, na IG Soluções em Marketing. E ele pode ser usado para você criar objetos vetoriais. Adenilson, o que são objetos vetoriais? Um arquivo vetor, um objeto vetorial, ele é um arquivo, ele é um objeto que você pode aumentar o tamanho dele quantas vezes você quiser, sem perder a qualidade. Então, quando você pega uma foto, você bateu uma foto e você coloca num software e você começa a ampliar, vai chegar um limite que vai perder qualidade. Então a foto já tem que chegar com alta resolução para você fazer uma impressão gráfica, por exemplo. No digital, a grande maioria dos celulares já batem uma foto, tiram uma foto, já fazem isso numa resolução compatível com meios digitais. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas quando você pega uma foto de celular, por exemplo, e coloca ali dentro do WhatsApp, por exemplo, e manda para alguém, quando a pessoa baixa do outro lado essa foto, já perdeu qualidade. Se você coloca dentro de um CorelDRAW, dentro de um Illustrator, dentro de Photoshop, você vai perceber que perdeu qualidade, não tem mais resolução. E se você ampliar essa foto, vai ficar horrível, vai ficar muito feio. Então toma cuidado com esses detalhes, mas esse assunto de resolução é tema para uma outra aula. Eu quero te explicar então a diferença de vetor e imagem. Imagem é isso que eu estou falando. Aumentou, perde qualidade. O vetor não. Se eu, por exemplo, pegar e desenhar esse celular aqui em vetor ou uma letra vetorial, eu posso ampliar e eu posso chegar a um ponto de, por exemplo, fazer uma letra que cubra um navio, que cubra um avião inteiro, que cubra um prédio inteiro, com aquela letra sem perder qualidade, com aquele celular criado em formato vetor sem perder qualidade. Então o vetor você consegue ampliar e ele não perde qualidade nunca, porque ele é infinito, esse aumento de tamanho dele. Então essa é a grande diferença. E o Illustrator, você pode criar logos para clientes, por exemplo, nele, e que fica com formato vetorial. Você pode criar catálogos de produtos, você pode criar uma infinidade de de serviços, né? Produtos e serviços que você vende. Você pode criar artes digitais para redes sociais? Pode também. Aí tem uma questão que eu quero ensinar para vocês. Se você já domina Illustrator, Adenilson, eu já conheço bastante Illustrator, eu posso continuar com ele? Sim, você pode. Ou melhor, sim, você deve. Porque você já dedicou tempo para aprender as ferramentas dele. Você já domina as ferramentas dele. Tu já vai ter um start rápido, você já vai estar com o botão turbo pressionado. Por quê? Porque você não precisa parar para aprender a ferramenta de outro. Com o passar do tempo, você pode começar a aprender outros. Sabe aquela história, quando você fala mais que um idioma,
fica melhor? Então, trabalhar com softwares de criação digital não é diferente. Quando você começa a falar vários idiomas, ou seja, trabalhar com vários softwares de criação de arte de gráficos ou digital, o que acontece? Você amplia o leque de possibilidades. Você tem muito mais ferramentas à sua disposição, porque às vezes o que um software faz, o outro não faz tão bem, e aí você vai fazer num e outro. Então, o Illustrator atende às necessidades. O Illustrator, você tem que comprar um pacote na Adobe. Você entra no site da adobe.com, adobe.com, e lá tem os pacotes de softwares. Tem Photoshop, Illustrator, como eu falei, o Premiere, o After Effects, para quem quer trabalhar com produção de vídeo, que é uma coisa que eu trabalho. Então eu tenho o pacote completo com todos eles, mas você pode adquirir só o que você quiser. Entra no site lá e tira suas dúvidas, porque assim, o software é super completo, o Illustrator, e normalmente os pacotes já vêm Illustrator mais Photoshop, que é o software que eu vou falar em seguida. Então o Photoshop também é super versátil, e os dois juntos, combinados, você tem duas excelentes caixas de ferramentas na sua mão. Vai ser assim um diferencial para o seu negócio. Já sabe trabalhar com Illustrator? Foco no Illustrator, continua com ele e vamos para cima, que o importante para você faturar de 5 a 10 mil reais por mês é você aprender o que vender, como vender e para quem vender. Aprendeu esse tripé? Qualquer software resolve para você faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Então, nosso terceiro software da lista é o Photoshop. Ele é um programa bem focado em correção de fotos, mas também ele pode ser usado para a criação de diversas artes digitais. Eu, particularmente, uso o Photoshop há muito tempo. O Photoshop me acompanha desde lá de trás, quando tinha as primeiras versões dele. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, eu comecei lá em 1998 com criação de materiais mais gráficos do que não tinha digital. Depois eu trabalhei nesses períodos de 99, anos 2000, eu já trabalhava em emissora de TV também, na área do marketing. Então eu tive contato com softwares a partir daquelas datas ali, 2000, 2000 alguma coisa, 2001, 2002, 2003, eu já estava trabalhando com softwares, Photoshop, Adobe After Effects e o Adobe Premiere, que são softwares de edição de vídeo. Então eu já comecei a trabalhar. O Premiere veio primeiro, depois chegou o After Effects para nós. Então assim, foi muito bacana a experiência de usar Photoshop naquele momento. Aprendi muito com Photoshop, né? Então foi bem bacana a experiência e chegou um ponto que eu me adaptei tanto ao Photoshop que eu não usava ele somente para corrigir imagens, para retocar alguma coisa que precisava arrumar. Não, eu comecei a usar Photoshop para criar até material gráfico. Inclusive, as gráficas que eu mandava material de cliente, eles até riam de mim assim, nossa, mas tu perde um tempão gigante criando uma arte, um panfleto, e gera um arquivo gigante gráfico, era um JPEG gráfico na época, para mandar para nós. Tem resolução, tem qualidade, perfeito, mas é um JPEG, não é um arquivo vetor. E aí você perde um tempão danado, e falava isso para mim, você podia fazer isso aqui em CorelDRAW. E aí, como eu já tive uma experiência com CorelDRAW antes do Photoshop, mas eu deixei ele um pouco de lado, o que aconteceu? Para mim o Photoshop ele ficou como sendo melhor naquele momento. E eu estou falando tudo isso para você que é design digital e está começando, você entender que às vezes a gente acha que um é melhor que o outro, na verdade não. É uma questão que todos eles são bons, todos eles atendem. Então, o Photoshop naquele momento, o que estava acontecendo para mim? Ele estava sendo mais rápido para mim trabalhar. E eu utilizava assim, eu fazia até cartão de visita, eu fazia panfleto, eu fazia vários materiais em Photoshop. Finalizava em Photoshop, fazia flyers, fazia tudo em Photoshop. Para mim era muito mais rápido, muito mais prático. Até que chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer uma mudança nessa questão da criação gráfica e digital, principalmente como design gráfico. Por quê? O que aconteceu? Eu tive que entregar um material que era um catálogo com muitas páginas e aí no Photoshop ia ficar complicado de fazer. O que eu optei? Eu optei por parar e voltar a estudar o CorelDRAW, que eu tive contato com ele lá em 98. E aí isso aqui já era 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, não lembro, não me recordo agora. Mas o que eu fiz? Eu voltei para o CorelDRAW. E aí agora eu começo a falar para vocês sobre o nosso quarto software de hoje, que é o CorelDRAW.
E sem dúvidas, hoje é o software que eu mais utilizo. Eu uso o CorelDRAW aqui praticamente todos os dias, o dia todo. Antes de falar do CorelDRAW, deixa eu te contar uma curiosidade. Quando eu comecei a trabalhar como designer, na época, somente designer gráfico, o software de edição que eu tive contato para criar artes foi o CorelDRAW. E escuta bem, versão 5. Isso mesmo, versão CorelDRAW 5. Hoje eu uso a versão 24. Olha só o tempo que passou de 1998 até hoje. Por isso, hoje, com meus 45 anos, eu já completei meus primeiros 23 anos de vida profissional na área do marketing. E ainda esse ano de 2022, eu fecho 24 anos de profissão. Mas o que eu quero falar é que naquela época haviam poucas ferramentas no CorelDRAW. Versão 5 não era como hoje, mas eu tinha muita vontade de fazer algo pelo meu cliente, de ajudar o meu cliente a vender mais com as artes que eu estava criando. Então eu usava a minha criatividade, que eu confesso para você que era uma criatividade bebê na época, e depois eu fui me desenvolvendo, me aperfeiçoando. Mas por que eu estou contando tudo isso? É para provar para você que mesmo que você comece com ferramentas básicas, como eu comecei com o Corel 5, e pouco criativo, como eu era, e com poucos recursos de pesquisa que não tinha na época, eu não desisti. E eu segui em frente com os meus trabalhos e não demorou muito, lá naquela época, para eu ter o reconhecimento pelos meus trabalhos, e desde lá eu venho colhendo frutos de tudo aquilo que eu crio para os meus clientes. Você percebe que não tem tempo certo para você começar? O dia é hoje. O ontem já foi, o amanhã ainda não veio. Se você tem o desejo de faturar de 5 a 10 mil reais todos os meses, como design gráfico digital, não deixe para amanhã. Hoje pode ser o seu dia. A decisão de começar está nas suas mãos e pode ser hoje. Vamos então aos detalhes do CorelDRAW. Um software super versátil. Eu sou suspeito para falar, porque ele é completo na minha opinião. E deixa eu relacionar aqui alguns pontos fortes que eu vejo no CorelDRAW. E esse primeiro ponto forte para mim, ele é muito forte, que é a agilidade que o CorelDRAW me dá. Veja comigo uma situação. Eu atendo hoje diversos clientes. A minha cartela de clientes hoje passa de 30. Então eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas que contribuem aqui com o meu trabalho, tenho freelancers que fazem trabalhos para mim, mas eu preciso de muita agilidade. Porque tem dias que eu tenho uma demanda de criação de arte digital, por exemplo, para redes sociais, muito alta. E quando eu estou falando muito alta, vamos pegar dos 30 clientes, vamos pegar 10 clientes. Se só 10 naquela semana eu preciso renovar a planilha mensal de artes deles, e eu tiver 30 artes por cliente, que são uma por dia, eu já tenho de cara 300 artes para criar. Pensa você criar 300 posts e planilhar tudo isso para Instagram. Então você precisa ter um software de agilidade e você precisa ter, no mínimo, um bom suporte de alguém que possa te ajudar para você chegar nesse nível. Ah, Denilson, mas aí tem que ter equipe? Olha, quando você passa de 5 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês, você vai subindo, você vai entendendo que você precisa colocar mais uma pessoa para te ajudar. Você não vai contratar profissionais, você pode contratar um freelance. Você não precisa ter um funcionário na sua empresa, você pode ter um freelance. Você pode ter uma pessoa que te auxilie, que faça o serviço para você, e você paga um valor para ele. Então, o software te dando agilidade, olha, muda a tua forma de trabalhar. Então esse primeiro ponto do CorelDRAW, para mim, ele é fundamental para o meu negócio, porque ele me gera muita agilidade. O segundo ponto que eu destaco do CorelDRAW é que ele eu tenho muita confiança nele. Por quê? Porque ele é muito estável, ele tem uma estabilidade. A versão que eu estou utilizando é a versão 24, que é a versão atual, atualizada, e essa versão atualizada, ela tem suporte, você pode conversar com ele se tiver algum problema, se der algum problema. Então, mas é uma versão muito estabilizada, muito estável, ela é muito completa. Então eu tenho de tudo nela, tudo que eu preciso eu faço ali. Lembra que eu falei lá atrás
que tem coisas que você tem que usar um segundo software, eu, Adenilson, aí vai de cada um, eu, por exemplo, gosto muito de recortar fotos para tirar o fundo. Imagina tirar uma foto minha aqui agora nesse cenário. Essa foto, para recortar esse fundo aqui, eu prefiro utilizar o Photoshop. Por quê? Porque o Photoshop me dá, para mim, Adenilson, um recurso mais aprimorado no recorte. Eu prefiro usar Photoshop para recorte de fotos. O restante eu uso CorelDRAW pela agilidade. Então eu estou explicando para vocês um pouquinho de cada um resumo de cada software para você escolher bem. O CorelDRAW eu consigo fazer logo para cliente. Lembra do formato vetor que dá para ampliar? Que eu peguei o celular aqui e falei, que dei o exemplo. O celular pode ser ampliado. O formato vetor o CorelDRAW faz. Ele entrega vetorizado já o arquivo. Dali do CorelDRAW já sai em PDF, pode sair em PNG, pode sair em JPEG. Gente, pode sair numa infinidade de arquivos. O CorelDRAW aceita arquivos do Illustrator. Você pode importar arquivos do Illustrator para o CorelDRAW e trabalhar nele. Você pode importar arquivos PSD do Photoshop para o CorelDRAW e trabalhar nele. Então ele é muito versátil. Eu gosto demais do CorelDRAW por tudo isso, pela confiança, estabilidade e agilidade. E o custo-benefício do CorelDRAW ele é bem interessante. Hoje, por exemplo, você tem um pacote, um plano, né, chamando de plano anual no site do CorelDRAW. Lembramos que eu não estou ganhando nada deles para fazer propaganda. Eu estou aqui falando de um software que eu utilizo e que estou indicando para vocês. E o CorelDRAW tem um plano anual de R$ 133,33 por mês. Ou você pode optar pela compra da versão 2021 por R$ 3.200, que é a promoção que está no site nesse dia que eu estou gravando essa aula. Eu, Adenilson, optei pela assinatura, pelo plano anual. Por quê? Sempre que tem atualização, você recebe atualização. Esse ano, por exemplo, teve uma atualização, eu recebi atualização do software, sem precisar pagar mais nada, já estou pagando assinatura. E aí vamos pensar, Adenilson, mas 133 por mês e tal. Só um pouquinho, gente. Eu estou falando para você, design gráfico digital, que é possível você faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Você me diz que não pode investir 133 do teu 5 mil, outro deu 10 mil por mês num software que é a ferramenta de trabalho que você vai ter? Tem algo errado, tem alguma mentalidade que não fecha aí. Você tem que tirar um pouco de dinheiro do bolso, somente 133, para que entre 5 mil, para que entre 6 mil, para que entre 8, para que entre 10 mil, 12, 15. Você tem que tirar 133. É um custo. Você não tem que pagar energia elétrica para o teu computador ligar? Você não tem que comprar uma cadeira para sentar? Você não tem que ter uma mesa para você sentar? Então você tem que comprar um software para trabalhar. E gente, por favor, vocês não venham com história para mim, Adenilson, Olhar 2.0, vocês não vêm para mim falar de software hackeado pirata. Ou a gente trabalha em cima de princípios, ou lá na frente vai dar problema, você vai se engalhar, teus pés vão ser engalhados no arame farpado. Porque tudo que se planta, colhe. Você acha justo você roubar um software? Você acha justo você piratear um software? Então vai ser justo também quando um design digital concorrente seu roubar um projeto seu, roubar um cliente seu, e eu não estou falando de fazer um preço mais barato, não, roubar. Chega lá e passar a conversa no teu cliente, dizer que você é um monte de coisa que você não é, mentir para o seu cliente e roubar ele de você. Então, se você não deseja que as coisas aconteçam, faça certo. Faça pelo correto. Use princípios. Princípios onde te dão uma direção do que é certo e do que é errado. Daquilo que você não deve fazer. Então, eu vou dizer que isso aqui não é nem dica. Para mim é base. É base ter software original. Windows original, softwares originais. Ah, não tenho condições de pagar. Pega a versão de graça deles por 30 dias, aprende a trabalhar, faz um servicinho, entrega para o cliente, pega o primeiro dinheiro e compra o software. Faça isso. O teu primeiro 133 que entrar, você vai comprar o software. Se você quiser utilizar esse, você pode usar Canva, como eu falei no início dessa aula. Mas o CorelDRAW é isso. Então esses são os principais pontos que eu estou aqui elegendo como os pontos de destaque do CorelDRAW. E por isso que a Adenilson, por isso que a iSoluções em Marketing utiliza CorelDRAW. Se você entrar no meu Instagram agora, iSoluções Marketing, no meu Instagram, e você olhar
Essas artes aqui que eu estou fazendo, todas essas artes aqui que eu faço, elas são CorelDRAW. Tudo que eu estou fazendo aqui é CorelDRAW. Ah, Denilson, viu, tem uns vídeos no teu Instagram. Eu falei que eu sou produtor de vídeo também, eu faço audiovisuais, VTs comerciais audiovisuais. Os vídeos eu usei, lembra que eu falei antes? Adobe Premiere e Adobe After Effects. São os dois softwares que eu utilizo para edição de vídeo, mas esse é assunto para uma outra aula, isso mesmo. Então, CorelDRAW, especificado, detalhado, por que eu utilizo, por que eu indico e quais são as grandes vantagens dele. Uma vantagem extra que o CorelDRAW tem, a sua máquina roda macia com CorelDRAW. Ele é super tranquilo de rodar na sua máquina. Não esqueça de quando você comprar esses softwares, e agora vale para todos os softwares que eu estou citando hoje, que você deve olhar antes de comprar se a sua máquina, seu computador, é compatível com os requisitos mínimos que aquele fabricante exige, ou determina, ou especifica, para que você rode esse software com tranquilidade. Toma só esse cuidado. No restante, vai fundo, vai firme, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você seguir aquilo que eu estou passando para você nessa aula. Agora a minha dica de ouro. Use o conteúdo dessa aula de hoje, defina qual o software que mais se encaixa nos seus trabalhos e nos seus projetos e também nos projetos futuros, não esqueça deles. Dedique tempo para você aprender as ferramentas desse software que você escolheu e você, com certeza, com tudo isso, você vai ficar mais perto de faturar de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando aí no conforto da sua casa, trabalhando com aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer. Deixe seu comentário aqui embaixo qual é o software que você utiliza. Se você tem uma pergunta, eu teria o maior prazer em responder as perguntas de vocês. Grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!